né? Vou fazer o corte aqui para a gente depois ficar legalzinho aí. Torcedor americano que está conosco na live, que está conosco no corte, vamos ver agora as notas, né? As notas individuais aí desse América 0, CSA 1 pela Copa do Nordeste. Jogo esse que termina a participação do América na Copa do Nordeste 2025, né? E também quebra aí uma invencibilidade que o América vinha aí. O último jogo perdido do América foi contra o Corinthians pela Copa do Brasil do ano passado. Olha quanto tempo aí o América vai hoje, infelizmente, e perde. E aí perdeu essa invencibilidade. Talvez tenha sido a maior, ou na minha opinião, pelo menos o maior problema foi esse. A Copa do Nordeste, a gente já tinha essa expectativa que o América não conseguiria fazer 6 gols, ainda contar que o Ceará perdesse, o Ceará até ganhou na rodada, pô. Então era quase impossível a classificação. Então vamos fazer uma avaliação aí desse treino de luxo, assim vamos dizer, né? Que o Moacir teve a oportunidade de fazer contra um adversário competente, que está uma série assim, uma série C, visivelmente jogadores melhores, né, em alguns setores, enfim. Vamos fazer essa avaliação aí, eu, Osmar, e você que está comigo no chat ao vivo, você que está nos comentários depois, posteriormente, quando o corte estiver feito, você pode dar sua opinião, a gente vai conversando aí no bate-papo. Renan Bragança, Ricardo Luiz, Lucas Rodrigues, Paraíba, Guilherme Paraíba, Renan Siqueira, Robson Aruá, Antônio Vila, Dudu Ebert e Salatiel. Esse é o time que entra em campo, os 11 titulares para enfrentar. Diferente dos outros jogos, né? Do time titular que vinha sendo feito, Osmar, a gente destaca aí. Ferreira cumpriu suspensão, né? Então, Robson esteve no seu lugar. Antônio Vila esteve no lugar do Souza. Souza foi poupado. E eu acho que. E o Renan Siqueira no lugar do Davi Gabriel. Talvez tenha Davi sido Gabriel. E o Paraíba também não estava vindo como mais titular. Pelo menos a torcida não quer mais Paraíba como titular, né? Então, dá para considerar Paraíba. Heitor, né? Ele poupou o Heitor, porque estava jogando Heitor e Paraíba. Aí Paraíba levou o terceiro cartão, entrou o Lucas com o Heitor no último jogo, né? Eu acho que o Lucas tem que ser o titular desse time, cara. Eu acho o Paraíba muito fraco. Sim. Então dá para considerar que mudanças foram Paraíba, Renan Siqueira, Robson, Antônio Vila, só, né? Só. Do time que veio sendo titular. Então, botou aí, tecnicamente dá para considerar que ele entrou com um time misto. Então vamos fazer essa avaliação do time misto. Durante a partida entrou o Henrique, entrou o Lucas Mendes, Tiaguinho, Marquinhos e Mikael. Eu vou só confirmar no lugar de quem aqui. As mudanças foram o seguinte. Foram, vamos lá, na ordem de mudança do jogo. Henrique entrou no lugar do Aruá, Lucas Mendes no lugar de Ricardo Luiz, né? Henrique Aruá faz uma diferença, mais ou menos, né? Acho que ocupou o mesmo espaço do campo, Lucas Mendes e Ricardo Luiz, mesma coisa, né? Tiaguinho entrou no lugar de Dudu, Marquinhos no lugar de Robson, também, e Mikael no lugar de Antônio Vila. O Moacir Júnior sempre mexe assim, né? 6 por meia dúzia mesmo, ele não inventa muito, não. Também não tinha o que inventar, né? Não tinha o que inventar. Bora fazer essa avaliação logo, ou você quer comentar alguma coisa por cima logo de alguns jogadores para depois começar a nota? Não, você fazer um breve comentário antes de começar, né? Eu vou pontuar da seguinte forma. Foi um jogo, como você falou, um jogo treino de luxo, né? De luxo mesmo. E eu vou dar, por exemplo, a nota baixa para o Moacir, não pelo resultado, não pelo desempenho da equipe, mas na minha opinião, não estou dizendo que eu estou certo e que ele está errado, não. Na minha opinião, ele deveria ter entrado com outro time. Deveria ter dado mais rodagem para os jogadores, para Lucas Mendes, por exemplo, para Mikael, para Giva, que ele pode precisar de Giva. Eu teria dado rodagem para esse cara para pegar ritmo do jogo. Se Giva só aguenta meio tempo, colocava meio tempo ele, meio tempo o menino lá, o Taylor. Teria começado com o Tiaguinho. Eu teria dado rodagem para esses caras que estão no banco, né? Lucas Mendes, o menino lá, o Gabriel Araújo, entendeu? Eu teria dado rodagem. Então, a minha nota baixa para o Moacir não é nem pelo desempenho da equipe. O desempenho da equipe foi ok, porque o Confiança também não jogou nada. Foi um jogo para 0-0. CSA. Né? CSA. CSA não jogou nada, foi um jogo para 0-0. Mas infelizmente o Renan Siqueira deu aquela bobeada lá e o cara, o Baianinho entrou nas costas dele e deu o passo para Thiago Marques fazer o gol. Então, assim, foi um jogo sem destaques individuais, né? O América foi um time muito homogêneo ali, nota 5, 4, 5, 4, 5. Quem oscilou, na minha opinião, que deixou a desejar foi o Dudu e o
e o Renan Siqueira, né? Até pelo lance do gol. Mas os demais tiveram ali, não teve nenhum destaque individual, esse cara que foi melhor do que os outros. Então eu vou começar pontuando ali um, dois ou três no máximo, e quem não foi bem vai ficar com um, entendeu? Comente sobre. Ou 100, Antes de ou 100 começar, notas. sem nota, é de 1 a 5 estrelas, né? Agora, É, tem que lembrar também, a gente está passando despercebido, que é a expulsão do Salatiel, né? Eu achei Salatiel é responsável. eu achei assim, Responsável. é passivo de ser expulso? É passivo de ser expulso, claro, não sei o quê. Mas eu não tenho tanta convicção, Osmar, que ele foi na maldade, não, sabe? Eu acho É, assim, porque pelo menos eu não vejo aquele movimento de tentar cotovelar o cara. O que eu vejo é o seguinte: é ele, vou fazer a corrida aqui e tentar projetar o movimento natural, né, na intenção e na malandragem de parar o cara, né? E aí foi no é, rosto, e claro, a expulsão é, sei lá, enfim. o, o problema do Brasil, de um modo geral, em termos de arbitragem, é que porque muitas vezes essas recomendações de arbitragem, por exemplo, colocou a mão no rosto, meteu a mão no rosto do cara, expulsão. O cara faz isso, não faz no início do ano, quando está começando o ano, né? Entendeu? Aí muitas vezes o jogador não sabe a recomendação. Não estou dizendo que foi o caso de agora ter começado agora, mas muitas vezes acontece isso, o jogador não sabe nem a regra, pô. Porque algumas vezes essas recomendações é no meio da competição, entendeu? Mas assim, o árbitro poderia ter dado amarelo, poderia ter dado Também amarelo, acho. sim. Eu acho Mas que seria o também, mais justo. mas também, assim, o vermelho também não foi nada demais, não. E também não fazia diferença, não. Foi até bom porque poupou o Salatiel, você ficou mais descansado. Não ia fazer tanta E, diferença, não. e Eu também acho que foi poupou, e também mais ou menos com privou 20 ele de uma minutos, né? possível. Foi, do segundo tempo. Privou Uns ele de 20 uma minutos. possível lesão também, né? Exato, exatamente. Exatamente. Será que foi de caso pensado, hein? Ele não vale nada isso aqui. Acho que não, É, né? Acho que acho que não. seria Quem, leviano demais, né, da parte dele. quem deve ter ficado puto com ele deve ter sido o Giva, né? O Giva talvez fosse entrar, né, cara? O Giva, o Taylor, né? Aí o cara foi É expulso e verdade. não teve como Verdade. substituir, Ele né? matou, ele matou a participação dele e dos outros. Pois é, né? Mas pelo menos me poupou da raiva, né? Me poupou da raiva, porque pense no cara que tem raiva com o Giva, sou eu, Aí, meu amigo. Pela aí você vai caridade. dizer assim, aí tem cara que vai assim, se Giva entrar, você ia fazer o gol, viu? Isso é pra calar sua boca. O sino entra, né? Ah, meu amigo. Não, poderia até fazer, cara, mas o que me encabula no Giva e toda a minha indignação com ele, né, cara? Ele nem tá aqui na prancheta, mas, enfim, vamos falar sobre ele. É porque, cara, e eu ouvi muito do pessoal do Retrô, pô, torcedor do Retrô, aquele PH e tal. Não, que Giva foi artilheiro do seu. Falei, cara, o cara foi artilheiro, pô, do Campeonato Pernambucano, então esse cara é bom, pô. Pô, esse cara vai chegar aqui. Aí, não, ele tá na reserva agora porque aí eu olhei o atacante lá, que ele era reserva do cara. Pô, o cara era muito bom, realmente, não tem como ele ser melhor. Mascote. Eu falei, pô, não tem como ser reserva, ele não tem como ser titular quando o time tem mascote. Não, então tá vindo um cara bom pra América. Chega aqui, cadê? Até hoje, aquele Giva do Retrô não entrou em campo com a camisa do América. Eu não vi, eu não vi. Mas, Eu não vi ele com domínio de bola, eu não vi ele fazendo pivô direito, eu não vi ele se posicionando direito. Eu só vi uma coisa certa. Ele tem entre ele, Taylor e tal, que eram os candidatos da época, né? Ele parecia, em algum momento, dar um toquinho mais de qualidade. Mas os números, o Taylor ainda conseguia ser melhor do que ele, pô, pelo amor de Deus. Então, eu tenho muita raiva, bicho, do é, Giva. agora sim, né? Aquilo que eu falei do comentarista lá da Sport TV, que deve ter visto os números de Ebert, né? Disse, esse cara é o cara. É bom deixar claro que Giva, o ano passado, foi artilheiro do Campeonato Pernambucano, foi. Mas foram 6 gols. E a gente não sabe quantos gols de pênalti, né? Sim. Tem isso, né? E Mas assim, de qualquer forma, é artilheiro, né, cara? Pelo amor de Deus. é, Nem mas isso. aí, Não conseguiu mas ser aí artilheiro do estadual. Nem arti- titular ele foi. artilheiro com gol de pênalti é meio que foda. Na hora que você precisa da bola rolando, né? Mas enfim, agora eu vi que ele nas cobranças de pênalti lá pelo Retrô, eu acho que ele não perdeu nenhum, cobra muito bem pênalti. Então talvez ele tenha feito pelo menos desses 6 que ele fez no Pernambucano, talvez uns 3 de pênalti, viu? Mas enfim, é o que nós temos, né, cara? A torcida do América tá chateada aí com uma certa razão aí com a SAF, porque não traz os reforços que a torcida quer, né? Os extremos, acho que até vai precisar até um camisa 10. Não sei o que é que esses caras estão aguardando. Falavam
que estava aguardando o término dos estaduais, os estaduais acabou, tá fechando janela, a janela já abriu e fechou. Tá esperando dinheiro? Tão liso. Rapaz, rapaz, Eu aqui digo, nem chuva tá caindo, imagine dinheiro caindo do céu. inclusive você que está na Europa aí, porque aí é de dia ainda, né? Você está em que estádio da Europa aí? Tô, tô no Camp Nou. Não, isso aí é o PV, é o PV, tô no PV. Ah, tá certo, Eu tá gostei do certo. PV. Gostou do PV. PV da Europa, porque tá de dia ainda. É, PV. Ou Curitiba no verão, que Curitiba no verão até 8 e pouco ainda tá claro ainda. É, Rapaz, na Alemanha, no período que eu estava lá, José, 9h30, 10 horas da noite, tava um sol, sabe? Aí a mulher disse, não vai jantar não, eu vou jantar de tarde. traga uma pamonha com café que é melhor uma hora dessa, né? Então vamos lá, vamos nota. Renan Bragança, vamos para a zaga lá. Renan Bragança, Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Paraíba e Renan Siqueira. Que nota geral você dá para a zaga? E na sequência aí, ou você que decide, se quiser colocando logo a nota para eles aí, você já José, sabe. José, eu vou dar 2 para todo mundo, com exceção do Renan Siqueira. Renan Siqueira dá 1 por causa da falha bizonha no gol. Entendi. Entendi. Faz sentido, faz sentido. Torcedor que está conosco no chat também pode mandar, tá? A nota para. A gente tava. Ele é um, né, o Renan Siqueira? A gente estava É, vendo a melhor forma da participação do torcedor, para não dizer de todos. Aí vamos fazer assim por setores, que era uma forma que a gente já fazia antigamente, nota por setor. Aí você quiser pontuar, torcedor, no chat, algum jogador específico, tipo, o Osmar deu 1 para o Renan Siqueira. Eu não concordo e tal, você pode dar essa opinião aí. Mas, no geral, entrega a nota para a zaga. Então, a zaga, Osmar, de 2, de 5, 2 de 5, é o quê? 40, né? 40% mais ou menos, né? Tá girando em torno disso uhum, aí. Uma nota 4. Não ficou na média a zaga? não, não. Assim, o time todo ficou muito abaixo, né, José? Foi um jogo preguiçoso, né? Um jogo sonolento, né? Infelizmente, esse jogo não foi 8 horas da noite. O jogo era pra ser 8 horas da noite, pô. Entendeu? Porque o Se cara já acaba assiste dormia, já, deitado, se acaba assiste já deitado, porra, dormia. dorme. Igual a seleção brasileira, um sono danado, né? Fazer igual o outro. Eu estou passando a achar que o futebol já se transformou nisso faz tempo, só a gente que fica com a história achando que não, porque, meu Deus, a seleção é assim, o América é assim, tem que acompanhar, eu vou ter que assistir outros jogos aí para ver se ainda continua. Se tem mais gente assim, viu? Não, não, se você quiser ver um jogo bom, você tem que ver um jogo do exterior, cara. Hoje, infelizmente, eu não assisti, né? Mas França e Espanha, por exemplo, foi um jogaço, né? O nosso aqui é uma nhaca, cara, uma preguiça, sabe? É, parece que se você. Eu não sou muito desse jogo da Europa, não, mas quando são esses jogos de Champions League, esses jogos mais importantes, eu assisto. Quando você assiste um jogo por exemplo, França e Espanha, e assiste um jogo da seleção brasileira, parece que é outro esporte, entendeu? Sim. Outro esporte, né? Mas você assiste um jogo da Série A, da Série B, da Série C e da Série D, você não vê muita diferença, não. É tudo uma zíngua, entendeu? Uhum. Tudo uma zíngua. A diferença não é no contra-cheque dos caras no final do mês. Né? Não, e baita contra-cheque, né? Vamos lá, É, vê se tem algum comentário sobre a zaga. Nenhum comentário sobre a zaga. Comenta aí, torcedor, para a gente ler aí, dar a opinião de vocês na live, né? Renan Siqueira, Robson Aruá e Antônio Vila e Dudu, vamos dizer assim, é o meio de campo aí, claro. Renan Siqueira, não. Robson Aruá, Antônio Vila e Dudu o meio de campo do América. Robson, aquele cão de guarda, fez o lugar do Ferreira, né, na frente da zaga ali. Aruá dava um pouquinho de passo mais para frente. Antônio Vila já estava bem soltinho. Antônio Vila. Antônio tá. Vila, no lugar do Souza, não fez diferença nenhuma do Souza de hoje, né? Souza de hoje tá esse Não. cara mesmo, igual o Antônio Vila, né? Não consegue ser aquele. A Até diferença é porque o time só o evoluiu, né? lançamento, né? É. É. E, Só aquele e lançamento que Souza dá, né, tal. deixa, Rapaz, deixa, olha, deixa eu corrigir, Osmar, porque. Corrigir não, né? Acrescentar e se fazer entender, porque senão os fãs do Souza, que o Souza tem esses já, né? Tem uns fãs incondicional. Não é que o Souza ficou ruim, é que o Souza não está sendo brilhante, até porque o time deu, na minha opinião, evoluída com relação ao outro. Ao outro, ele era uma disparidade de qualidade muito grande. Agora não, ele é, divide ali um pouquinho, não há essa disparidade de que o Souza é melhor, tipo, 70% do que todo mundo. Agora ele é melhor 40, 30, tem jogo que ele até igualado aí a um Aruá da vida, não faz diferença, né? Mas o Antônio Vila não comprometeu em nada, não fez.
Diferença. O Souza não fez falta hoje, essa é a ideia. E assim, a diferença do. A gente tem que ver também que o Souza tá um ano mais velho, né? Entendeu? Então, é, quando você chega a uma certa idade no futebol, com 36, 37 anos, às vezes um ano faz uma diferença grande. Mas o Souza ainda é referência técnica do América, porque é aquele cara que ele tranquiliza o jogo. Sabe, o jogo tá pegando fogo, a bola chega no pé dele, ele acalma, né? Ele acalma, às vezes, até de forma irresponsável, né? Até perto da nossa área ali, acalma o jogo de caramba, né? Mas ele sabe jogar, ele dá, sabe, inverte bem a bola, né, tal. Mas assim, o Robson é o tipo de jogador que eu gosto, sabe? Ele é limitado tecnicamente, limitado, a gente vê a deficiência de Robson, mas ele deixa a última gota de suor em campo. Você pode reclamar de tudo, né? E às vezes eu tenho até que ele vai ser expulso, porque ele só chega rasgando, só chega mordendo, cara. Entendeu? Então, assim, é o tipo do cara que eu gosto, né? Não é um jogador brilhante, eu quero que o torcedor entenda isso. Eu não estou dizendo que ele é brilhante, nem que joga mais que Ferreira. Ferreira tem que ser o titular. Mas ele, quando ele entra, ele mostra uma vontade que outros não têm, né? Então, assim, eu vou dar aí pro meio de campo, eu vou dar 2 estrelas para todos, vou dar 3 para Aruá e uma. Vou dar 2 para Robson, 2 para Antônio Villa, 3 para Aruá e uma para Dudu. Dudu é um nhaque, uma preguiça, não se movimenta, é um rebolado, parece que tá na 3 para Antônio passarela. Villa. É, 2 Villa, 3 pro Aruá. Achei o Aruá o melhorzinho deles Ah, aí. o Aruá é 3. 3 pro Aruá, é. Antônio Villa Villa e 2, uma pro Dudu. Dudu. Tá. O JB84 vai dizer: que é isso, Gessé? Olha os números do Souza, da dinâmica, quebra a linha. Não, de fato, é porque assim, olhando o contexto, não é do que o Souza faz ou deixa de fazer no sentido da capacidade dele. Ele tem a capacidade de fazer coisas que o Antônio Villa nunca conseguiria fazer. Ou nunca não, também a palavra é pesada assim. Mas o Antônio Villa não faz, que é exatamente isso, quebrar a linha. Os números aí falam muito sobre tudo isso. Mas eu tô falando no contexto geral do jogo. Tipo, no resultado final do jogo, se Souza tivesse em campo, a América talvez não tivesse vencido, não tivesse perdido por mais, nem por menos. Não teria feito diferença, é isso que eu tô dizendo. Não é que o Antônio Villa é melhor do que o Souza. Estou dizendo assim que o Não, Souza não faria aquela. Talvez o Souza hoje achasse um gol. Pode. não, Em o inúmeros que. É, casos ele é. fez isso, né? Ele achou um O, gol, né? E foi decisivo, mas não o, sei se seria. o que você está querendo dizer é mais ou menos o seguinte: no ano passado, Lá vai eu ser 80%. cancelado agora por outra turma no Twitter. Eu tô lascado, isso. Na, no ano passado, o que você está querendo dizer é mais ou menos isso. Se não for, você me corrija. No ano passado, em 80% dos jogos, Souza era o melhor em campo, Isso. né? Era o melhor em campo. E hoje ele já divide com Ferreira, já divide Exato. com Aruá, né? Já divide com Salatiel, entendeu? Então hoje isso é bom porque tira um pouco da responsabilidade dele, né? E a gente tá dizendo divide assim, tem jogo que Ferreira é melhor do que ele, tem jogo que Aruá é melhor do que ele, tem jogo que Salatiel é melhor do que ele, né? Isso é bom para ele, pô, tira até um peso dele, a responsabilidade, mas ele é fundamental no time do América. Aquelas enfiadas de bolas, a calmada do jogo, a batida da falta, o escanteio, A falta é um bom né? exemplo. Talvez hoje ele fez falta na falta, né? Porque Ricardo Luiz só chutou na barreira. Acho que foi 3 faltas que a América teve, com possibilidade de botar a bola em direção ao gol. Ricardo Luiz é um bom batedor de escanteio e tudo. Eu até achei que ele era melhor na falta. Ele bateu todas na barreira. O Souza não Se bateria você na pegar, barreira. se você pegar os vídeos de Dudu tem nos vídeos dele tem vários gols de falta. Não entendi E por não que ele não bateu bateu, nenhum. Pois é, entendeu? também. Né? É. Mas faz parte aí do processo aí. O JB aí está dizendo que Davi Gabriel, desde o início, é fundamental para o time também. Acho que sentiram falta dele hoje. Será? O Davi Gabriel vai muito bem no apoio, né? E deixa a desejar na marcação. Aí Renan Mas hoje, Siqueira tem essa Renan, qualidade e hoje Renan errou. Siqueira nem, né? Nem na marcação, nem no apoio, né? Rapaz, não, Entendeu? não, Osmar, Renan Siqueira ele é bom, sim, assim, em comparação Não, com eu o digo Davi hoje, né? Gabriel, é Eu digo hoje, hoje, né? isso, isso. Hoje ele nem foi bem nem no apoio, nem na marcação, Com né? relação ao Davi Gabriel, ele gera mais segurança para a defesa, mas hoje o futebol é assim, cara. Aí no, que o cara é melhor do que o outro, o gol acontece com a falha dele, é É, sacanagem. Loucura. é, Foi falha literalmente, viu? Falha daquelas, foi. como diz o outro, a falha de almanaque. Aquela que se fosse num treino,
o treinador ia pedir para voltar e ficar repetindo até ele não errar mais. Isso, exato. Mas exato. como é que falando? Se ferrou, mano. Se ferrou. O cara E, pegou na... não tem desculpa do gramado, né? A bola Não, pô, não. O que aconteceu ali é que não tem como a gente ver o lance, né? Mas o que me pareceu na hora é que ele pensou uma coisa. Talvez ele pensou que o pessoal ia tocar a bola para o lado, alguma coisa. Aí ele adiantou demais. Ele deu 2, 3 passos para frente. No que ele deu 2, 3 passos para frente, o cara inteligente disse: olha, bestalhado, deu as costas. Puf, lançou o outro e lascou, filho. Você, quem jogou futebol sabe. Às vezes a bola tá chegando em você, aí você pensa o que vai fazer com a bola. Quando você pensou que não, a bola passou. Desse jeito. Você Foi fica, isso aí. você fica puto, você raciocina, quando a bola vai chegando, você já quer dar, digamos, dar de primeira, aí quando você pensou, a bola já passou. Foi o que aconteceu hoje. Mais ou menos isso. Ó, audiência qualificada, Dene Potiguar está conosco, dizendo: entendi, Jessa, entendi perfeitamente o que você falou, acho a mesma coisa. Dene Potiguar é o cara, ele, rapaz, que eu nunca mais vi nas lives, sempre é o Dene Potiguar e o. Tem um outro, rapaz, até esqueci o nome dele, sempre. O cara tá em todas as lives, em todas as rádios, eu não consigo, os caras são bons. Aí Dene Potiguar diz: não acompanhei o jogo, mas a maioria dos comentaristas, tanto da imprensa local quanto da imprensa alagoana, ou falaram que o Dragão, no caso de lá, né? Porque de lá também é Dragão, se eu não estiver enganado, né? Fez uma boa partida e o resultado mais justo seria o empate. Ah, não, então o nosso, né? O nosso foi uma boa partida. O mais justo seria o empate. 0x0 era mais justo. É nota, 0x0 nota pro jogo. Sabe quando seria o gol do América? Sabe quando seria o gol do América? Não estou usando isso como justificativa, mas quem tem a memória boa vai lembrar. Teve um lance que foi falta pro América, inclusive o Ricardo Luiz bateu em cima da barreira. Naquele lance, eu não sei quem foi que botou a bola na sequência da jogada. Se ele desse a vantagem, quem ia sair de cara pro gol era o Ebert. O Ebert acho que guardava aquela bola. Você lembra desse lance, Osmar, no primeiro tempo? Sim. Eu acho que o Ebert ia guardar, porque o Ebert estava entrando com muita força, muito rápido. Então ele ia sentar no pé ali no cruzado do goleiro ali. Mas o juiz marcou a falta e parou o lance, né? Não deu a vantagem. Tem um comentarista, eu não sei se é Mauro Betti, eu acho que é ele, mas se não for, me perdoe. Aí o comentarista, que ele usa a seguinte expressão: quando o jogo é ruim assim, e tem um vencedor, ele fala: foi um 0x0 com gol. Mais hoje ou foi um menos 0x0, isso. mais ou menos isso. Ó, o JB vai dizer que Siqueira é o mesmo nível de Marquinhos Pedroso. João Lucas, América já costuma trazer laterais medonhos, porém estamos na D. Sorte de ter um Davi Gabriel. Eu acho que ele errou hoje, ele nessa desgraça toda, não. Eu tenho dito, a América tem bons laterais. De lateral, a América tá bem servido. Né? De volante também, aquele cara, o Ferreira, o Robson. O Robson mostrou hoje que mesmo coroa não compromete, tá lá de boa, faz o papel direitinho. O América precisa de fato de um cara, agora a gente achava que Dudu ia resolver, não resolveu, precisa de alguém que venha e assuma o meio de campo do América, diga, igual o Salatiel, que chegou, pegou a camisa, ninguém toma mais, então precisa de alguém assim, cara, no mínimo, e para ser mais otimista, a gente precisa também de um ponta, um atacante de ponta, para o Ebert ser reserva e entrar só em casos específicos. Qual é essa vontade, essa energia que ele tem, em alguns jogos vai ser crucial. Mas a gente só ter ele e ele ser o titular, né? Aí não rola. Teria que ter um cara com mais qualidade, com mais condição de jogo, assim, tipo, que entregasse mais. Mas o Ebert, eu não estou dizendo que o Ebert é desnecessário. Tem se provado cada vez mais necessário, principalmente na Série D. Mas nitidamente é o cara que não poderia ser titular, né? Então, eu sou modesto, Osmar, esses dois, meio e um cara para ser o titular do Ebert. Rapaz, Moacir falou muitas vezes, né, e o próprio Tininho, feito arteiro, em trazer dois extremos de velocidade, né? Mas isso eu acho que eles achavam, e a gente também como torcedor, nós achávamos que o Dudu ia resolver o problema no meio de campo, né? E o Dudu não tá resolvendo. Ele não tá dando, ele não é mau jogador, ele sabe jogar, mas ele não dá aquela dinâmica. O meio de campo do América é muito lento, não dá aquela dinâmica. Eu acho que é a característica Hoje, dele, Osmar. característica, não tem o que fazer, né? Então, assim, como você não tem condições de trazer dois atacantes de lado, não estou falando nem de lado financeiro, não. É difícil você encontrar dois bons que venham resolver, né? Eu traria um atacante de lado, conforme você falou, traria um cara, um meia, para deixar o meio de campo mais dinâmico,
e trazia um segundo volante, certo? Porque tem algumas peças no elenco do América, eu não gosto de chamar jogador de peça não, mas vou falar para o torcedor entender. Tem alguns jogadores no elenco do América, hoje, que se ele sair, a gente vai passar calafrios. O próprio Renan centroavante. Bragança. O próprio Renan centroavante. Bragança. Renan Bragança. Lucão é bom goleiro? É. Lucão é bom goleiro. Mas muito jovem, muito tempo que não joga, né? Então, a gente, sem ele, sem o Renan Bragança, a gente fica com receio. Sem Ferreira, a gente fica com receio. Sem Aruá, a gente fica com receio. Ferreira, você ainda tem o Robson, ainda tem o Mikael, né? Que o Mikael quase não jogou. Mas Aruá, a gente tem quem? Tem o Vila, né? Que é um jogador promissor, mas ainda não se firmou. Souza não jogou, não jogar. Mas você pode botar outro cara no meio de campo e empurrar o Aruá, que vai resolver o problema. Esse camisa 10 falta esse atacante de lado. E se Salatiel não jogar, aí nós estamos lascados também. Entendeu? Então tem algumas peças que a gente não tem substituto à altura, né? E nós estamos falando aqui, a gente não está nem falando em trazer outro camisa 9, né? Porque querendo ou mal, você vai ter que se virar com esse inteiro da vida, com Giva. Né? Mas aí, Osmar, eu acho que eu vou refazer minha colocação. Acho que eu vou colocar um 9, sabe por quê? O substituto direto à altura do Salatiel. Porque realmente, se Salatiel acontecer qualquer coisa, vamos supor que o Salatiel recebe o terceiro cartão amarelo e é suspenso num jogo do mata-mata, por exemplo. Olha a bronca. E aquele jogo que o América precisa ganhar, entendeu? Jogou fora, fez o primeiro jogo fora, perdeu de 1-0, precisa reverter na arena. Sem ele, ou foi 0-0 lá. Complica, concordo com você. O que assim, a gente não tem bola de cristal, não entra na cabeça de ninguém, não imagina. Mas a gente começa a analisar o cenário, já sei. Você começa a ver as coisas acontecendo. E eu acho, é achismo, tá, pessoal? Achismo. Que o América vai trazer 3 jogadores da Série D, da primeira fase, quando for eliminados, entendeu? Sim. Não sei se do Souza, não sei se do 13, se vai ser eliminado, não sei se do Horizonte, não sei se de outro grupo. Mas é o que está aparecendo que os caras vão trazer jogadores desse time que foram eliminados. Só pode trazer 3. 3. Aí você tem que ver quais são, né? A gente sabe que é um atacante de lado, né? Se o cara for gastar 3 cartuchos, um é atacante de lado. Os outros 2, um 10 e um 9, um 9 e um segundo volante. Talvez no segundo volante ele não traga, né? Segura a onda com Aruá. Só que segundo volante é uma posição que ela leva muito cartão, salvo engano. Vou até conferir, eu acho que Aruá tem 2, né? Muito embora na segunda fase os cartões são zerados, né? Na segunda fase são zerados. Mas é uma função do cara leva muito cartão, entendeu? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem 2. Eu tenho um controlezinho aqui, hein? Eu acho que ele tem 2. Dá uma olhada aqui. Aruá? Olha lá. Aruá tem 2 cartões. Um na 4ª rodada e um na 6ª rodada. 2 cartões no América hoje. Tem Renan Bragança, Davi Gabriel, Ricardo Luiz, Henrique, Herbert, Tiaguinho e Aruá. Esses são os pendurados. Com 2 cartões. Não, mas aí é na Série D mesmo, né? Na D. Isso, na D. Tá. Beleza. Que o Press Kit só traz a informação da Copa do Nordeste. Né? É complicado. Se você não tiver... E aí não é... Esses dilemas eu não quero nem mais conversar sobre isso, sobre pessimista, otimista, não sei o quê. Eu acho que o papel do torcedor é acreditar até no inacreditável, né? Mas também ninguém é obrigado a ser abestalhado, a achar que vai dar certo um negócio que está escrito, que está na cara que não vai dar, né? Mas passa por isso aí, por essas contratações aí, cara. Eu boto fé que esse time aí pode, de repente, se fechar de um jeito e com muita sorte. Qual é a sorte, Jessé? O Salatiel não se machucando, sei lá, de repente, o Herbert virando uma espécie de coringa aí, porque ele já fez isso na Série D, né? Ele já foi uma espécie de cara que brilhou na Série D, né? Então, pode ser, né? Agora, vamos querer realmente contar com isso ou vamos querer garantir? Garantir
entre aspas, que nada é garantido no futebol, mas dá mais probabilidade de sucesso, é trazer esses jogadores aí. Eu acho que a SAF está demorando muito. Meu medo é acabar a primeira fase da Série D e o América não ter fechado com ninguém, sabe? Porque para isso acontecer, para essa lógica fazer sentido, de acabar a primeira fase da Série D e o América trazer da D, ele tem que estar no mínimo apalavrado com alguém. Exato. Ou a imprensa está fraca demais, ou o América está muito eficiente em não dar margem para ninguém descobrir, porque eu não ouço história de América palavrado com ninguém. Não ouço. Não ouço. Não existe isso. Ou, aí duas Jessé. coisas. Ou os repórteres que cobrem o América, com todo respeito aos amigos, tipo, pode ter adotado uma política, não vou falar também, mas aí seria loucura, tá trabalhando contra a própria profissão, né? Que a profissão do cara é descobrir. Mas enfim, pode ser que aconteça isso. Mas a outra opção é, eles não estão conseguindo descobrir nada, porque o América está muito eficiente em não mostrar. Ou a pior de todas as opções é, o América não está apalavrado com ninguém. Aí é loucura. Mas você vê que quando tem alguma coisa, né? Alguma fumaça, digamos assim, os próprios torcedores aí, esses caras, esses influencers de rede de Sim. Instagram, esses caras, os caras descobrem, né? Não, Os caras chega descobrem. pra gente. Osmar, quando tem alguma coisa ventilada, a gente sim adotou essa política de não falar. Né? Porque a Sim. gente não vive disso. Agora, se eu vivesse disso, se eu tivesse que tirar daqui o meu sustento, meu amigo, na hora que chegasse a ventilada no meu ouvido, eu abria a câmera e dizia: olha, a América está em possível negociação com fulano, ciclano, por quê? Porque eu vivo disso. Os meus anunciantes Sim. é isso, o meu fulano não sei o quê, meu vídeo tem Claro, like, claro, né? Mas eu não claro, vivo claro, disso. Aí o que me estranha claro, é claro. quem vive, aí quem me estranha é quem vive e não faz isso. Por quê? Não se mexe, né? Não se mexe, É, por quê? né? Porque ou não tem a informação de fato, ou adotou a política, que seria estranha, mas pode ser que sim, né? De não querer dizer, ou, ou o América realmente é muito eficiente e a pior de todas é o América não estar palavrado com ninguém. Aí seria loucura, viu, Osmar? Porque Pois é. aí você não vai chegar a acabar, Osmar, para dar oportunidade para você, você não vai chegar ao término da Série D e fechar da noite para o dia com alguém. Você tem que estar conversando com a pessoa. Ó, fulano é um bom jogador, o time dele não vai bem. Já tem que ter contatado, ó, dizer, olha, Claro, se não claro. der certo por aí, qual a sua possibilidade de vir para o América? Nós temos interesse. E, Entendeu? eu diria até, Jessé, por exemplo, chutar aqui, tá? Lucas Venuto, do 13, que é um atacante de lado, tá? Então, estou observando Lucas Venuto, estou Tu, né? observando. Tu, né? Oi? Tu, no Não, estou caso, dizendo né? assim, não, estou dizendo o América, né? O América. Ah, Eu uma chutei, hipótese, uma hipótese. é uma Uma hipótese, uma hipótese. hipótese. Eu Tá. estou observando Lucas Venuto, que é um atacante de lado, que ele Pensei quer que era uma ganhar. informação. Não, vamos supor, ele quer 25 mil salário. Mas além de Lucas Venuto, eu tenho um atacante lá do Central, eu tenho um atacante do Asa, porque você também pode tirar de time que vai se classificar, você não precisa tirar de time que está eliminado. E estou olhando o atacante do lado do Horizonte. Porque se eu não fechar com o Lucas Venuto, é minha prioridade, porque ele pode receber outra proposta melhor, não pode? Pode. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter pelo menos uns três, para cada posição, uns 3 ou 4 alvos já conversado, perguntar com o interesse do cara, quanto é que o cara ganha, quanto é que ele queria ganhar, já mais ou menos alinhado, né? Entendeu? E tem esse E, agravante, Osmar. Não é só o América que está pensando nisso, né? Os times do Oeste, claro, Sul-Sudeste, todos estão pensando a mesma coisa. Todo mundo guardou um pouquinho para exatamente isso. Aí o América não está se uma bala, apalavrando com ninguém. Estranho demais. exatamente. E Olha, olha, isso que quero ofender não, falta- mas tão é liso, rapaz. é, é a falta do papel pintado, né? Como diz. Eu É, acho. e uma coisa que você falou aqui é pura realidade. Só América trouxer, vamos lá, Mbappé, Rafinha e Vinícius Júnior. Só América trouxer esses 3 caras, não é certeza que vai subir, não. Entendeu? Sim, Aumenta a probabilidade, né? exatamente. Aumenta, claro, né? Você tem mais opções. Porque hoje, o se machucou, você vai colocar quem? Colocar Marquinhos? Entendeu? Então, assim, você aumenta a sua chance de você passar. Não significa dizer que vai passar, né? Então, teria que abrir a caixa aí. E eu até tava pensando, a gente fica assim, às vezes pensando, pô, por que será que esses caras não estão trazendo jogadores, não estão negociando, olhando, né? Porque pelo menos você ventila, pô. Rapaz, a América tentou trazer Gessé, mas Gessé pediu 50 mil, pediu alto. O cara vai dizer quanto é que o cara pediu, né? Pediu alto e não veio. Mas não vê nem isso, né?
entendeu? Muito Eu não estranho, vejo muito isso. estranho. Estranho. E a gente vê outros times aí, das outras, até da Série D mesmo. Eu não vou nem entrar no mérito se o cara é bom, se o cara é ruim. O cara tá sendo jogador, entendeu? Oxi, todo dia, seu Aurélio traz a atualização dos times que estão se contratando, os nomes e tal. O Aurélio, a culpa é tudo. Eu não sei É, como é que ele consegue, mas ele tá. E de fato, se você for pesquisar, é verdade mesmo, viu? é, Eu já fiz é. isso. Eu falei, rapaz, esse Aurélio tá ficando doido, porque ele sabe tudo isso. Aí eu fui pesquisar. Realmente, a imprensa tá falando que fulano saiu de tal canto, vai para tal canto, não sei o que eu falei. Como é que ele assiste todos os programas ao mesmo tempo? Não sei, mas ele consegue. Então, você vê, nada no futebol fica escondido, os caras descobrem. Chega pra gente, pô. Chega pra gente. É por isso que eu digo, deve estar muito guardado ou não deve estar acontecendo nada, porque é muito esquisito, é muito esquisito. Não, Agora, as coisas na América são muito esquisitas. Muito esquisitas mesmo. Você vê quando foi que Ricardo Bueno saiu do América? nem Faz... sei, não saiu oficialmente ainda não. Não, mas a notícia faz mais ou menos uns 20 dias, não faz? Faz. Mas ele deve estar Não treinando, não saiu, deve? não saiu oficialmente e não saiu no bid ainda. Porque quando a gente. Por exemplo, Mas ele agora não o tá, Santa Cruz. ele não tá em Natal ainda, treinando tudo Eu ainda? não Acho que sei, tá. cara. Acho que Eu não tá, ó. sei. Eu não sei, É, fogo, né? eu Mas, sei, mas, eu mas sei. a empresa noticiou que ele saiu da América, né? Foi noticiado? É, Chegou um foi. Por acordo e todo tal. mundo, por todo mundo, por todo mundo. É. O que acontece? O América oficialmente não disse nada e no bid não saiu nada. Aí ontem eu estava olhando a entrevista lá, uma matéria lá de Pernambuco, o atacante João Diogo, notícia da imprensa. O João Diogo não vai ficar no Santa Cruz, vai para o Botafogo da Paraíba. Hoje o Botafogo já confirmou a contratação do cara, o cara já saiu, já chegou, entendeu? E foi E no ver, América não. e você vê que foi alguém foi falar, citado que ele poderia vir para cá, mas aí era errado, tá vendo? A gente pegou até comentou sobre o assunto e não deu em nada. Pois Foi ele, é, João Diogo? Foi João Diogo? Não, foi quem? Foi João Diogo, né? João Diogo. Mas disse que ele é um jogador assim, um extra-campo meio pesado, né? É. Ó, tem no mercado, aí você tem que peneirar, né? Você vai e peneira. O, o, o Confiança fez uma reformulação no elenco, né? E tinha um cara lá, Felipe Clemente, tava voando lá no Ceilândia. Eu assisti um jogo do Ceilândia contra o Curitiba. Quem o torcedor quiser ver na Copa do Brasil, pode olhar. Ele fez golaço, jogou bem pra caramba, foi o melhor em campo. Foi por Confiança, não deu certo. Tá no mercado, o Confiança liberou, né? O salário dentro da realidade do América, o América não foi atrás. É um cara que joga de lado e joga centralizado. É tipo assim, muito parecido com movimentação. Thiago Orobó, aquele cara que joga centralizado e joga de lado, né? A América foi atrás? Não, né? E a gente vê os outros times se movimentando, cara, buscando jogadores ali, e o América parado. A não ser que os caras estejam fazendo negócio, como você disse, muito reservado, acertado É, com o cara, ó, dia tal você desembarca aqui, tá aqui o seu salário aqui e tal, sua passagem, mas eu acho pouco provável. Acho que os é. caras estão satisfeitos com o tempo que tem, né? Isso aí me Se vai dar preocupa. certo, se vai dar certo, ninguém sabe, né? É, Agora, se der certo, beleza. Agora, se der errado, eu não, para mim, eu não me estresso com isso, não. Mas muita gente vai se incomodar com o pessoal da SAF, vai incomodar muita gente. Muita gente vai ficar incomodado pela omissão, pela omissão. Porque se você traz um cara, assim, jogador nível Série C para resolver o problema do América, e o América é eliminado no primeiro mata-mata, os caras vão dizer, pô, os caras fizeram o esforço, trouxeram, mas não deu certo. Acabou. é. Mas nem o esforço os caras estão fazendo, bicho. É difícil. É que nem Né? aquele, é que nem aquele jogador ruim, por exemplo, ó, o Ebert. O Ebert é um craque? Não é. O Ebert é aquele. Não, tipo, você vai procurar qualidades no Ebert, é, você vai ter pouquíssimas, você vai achar, não sei o quê, mas você vai achar uma. Ele tem vontade, a gente já falou isso aqui. Tem Vontade, vontade. Tá vontade, valendo a pena vontade. ter o Ebert no time. Enquanto ele tiver vontade, meu irmão. Ah, ele errou É, 3 vezes, 4 vezes, mas ele errou tentando, correndo atrás, foi desesperado, é, trombando, criando chance. Uma hora dá certo, né? Uma hora. Agora, é. você nem tentar, você não ter vontade, não ter ânimo para ir atrás de E, jogador, não sei o e, quê. e tu sabe, e você sabe qual é a maior dificuldade de Everton hoje? Eu tava observando duas arrancadas que ele deu. É que ninguém consegue acompanhar ele na velocidade dos companheiros, sabe? Aí ele tem que enfrentar, às vezes, dois, três zagueiros sozinho, pô. Faz Porque os, sentido, faz sentido. porque os caras não acompanham, pô. Os caras são mortos das calças. É, no A única lance vez que lá, acompanha.
No lance dele que ele arrancou e o Henrique ficou reclamando que não recebeu a bola, é porque o Henrique não estava no campo de visão dele, o Henrique Não estava tá, muito atrás. exatamente, Verdade, porque os caras não verdade. acompanham. O único que às vezes ainda acompanha ele é Salatiel, que o Salatiel tem umas passadas largas, né? Mas, É, então, às vezes ele fica sozinho ali com 2, 3, porque os caras não acompanham, pô. loucura, Eu loucura. vi isso umas 2 vezes hoje, no segundo tempo, Ficou muito né? claro no lance do Henrique. Do Henrique Henrique, ficou né? até reclamando ali, seria gol fácil, mas de fato, o próprio Herbert fez o sinal, ele fez. Você tá mais na frente para ter enxergado. Porque ele não vai olhar para trás, ele não é assim. Pensa com ele, É, o Souza teria olhado para trás. Por quê? Por causa da qualidade do Souza. Ele teria é. olhado para trás. Mas o Herbert não, ele olha para frente. Quando o nariz aponta, meu irmão, a bola vai. Não, e também você tem que entender o seguinte, que quando você dá um pique ali de, sei lá, de 30 metros, pique mesmo, de 30 metros, quando você chega no final do pique ali, o oxigênio do cérebro já não raciocina muito, você já chega com as últimas forças, né, cara? Entendeu? Aí você tem que voltar a respirar para começar tudo de novo, né? Aí o cara não Verdade. acompanha, bicho, né? A gente, de alguma forma aqui, elogiando o Herbert, entre aspas, eu fico me lembrando dos áudios do Dimas com o Herbert, é loucura. Bora pro ataque. Estamos falando de ataque, bora pontuar o ataque aqui. Tem que pegar um áudio de Lima e pedir autorização ele para colocar, pô. Tu é doido, tem uns que não passam no crivo do YouTube, não. O YouTube censura. Tem, tem que dar o quê? Uma camada de pau que ele fala, é? Tem que dar camada de pau no caba desse, Michel. Você já pensou se o dentista arranca o dente errado? Mas o O dentista raciocínio ele dele vai não está arrancar. errado, não. O raciocínio está correto. O jogador é pago para acertar, sim. Claro que vai acertar tudo, não. Mas são coisas básicas. Ele está reclamando disso, coisa básica, o cara não acerta. É que nem um dentista que vai arrancar um dente, não sabe arrancar um dente, pô, estudou para isso, Não, pô. mas você tem que ver o seguinte, né? Que você vai para um dentista lá no Manhattan, né? Manhattan, lá onde a sede da América lá, né? Você vai Sim, para um sim. dentista ali, ou você vai para um dentista na feira do Alecrim. Aí tem um nível também, entendeu? O lá É, do Manhattan é série A, o da feira do Alecrim é série D. Ele vai rapaz, arrancar do mesmo jeito. Ele vai arrancar do mesmo jeito, né? Só que não se sabe se ele vai arrancar o certo, vai doer, só me lembro da entendeu? Vai história. sair mais sangue, vai sair mais sangue. E É, tudo isso, né, cara? vou já passar no chat, dar uma lida nos comentários e vamos fazer os ataques e também as substituições, né? Ia É. escolher melhor e pior, mas só para completar esse assunto aqui, fechar, tem o cara, diz que essa história é verdadeira, o cara foi fazer a cirurgia no SUS, ele escreveu na perna, é esta perna aqui, para evitar de fazer na errada. Acontece, né? Não, tu tá de brincadeira, né? No dia que eu fui fazer minha cirurgia de hérnia, não é no SUS, não, no hospital privado aí, né? Aí eu fiquei com o maior medo do médico fazendo no lado errado, porque era muito pequeno, o caroço era mínimo, né? Aí a sorte foi que antes da anestesia ele veio falar comigo. É desse lado aqui, né, seus maligos? É desse lado aí, doutor. Entendeu? Imagina O cara, passar o bisturi no lado errado, ficar puta procurando merda. caroço. É, Vamos pô. lá. É fogo, é fogo. Dudu, Herbert e Salatiel, esse é o ataque que o América. O ataque não. O ataque é só Herbert e Salatiel, esse é o time que o Moacir colocou em campo, né? Então, Herbert e Salatiel foram os atacantes. Dudu, tu colocou nota? Já, né? Do meio, já, né? Vamos lá. Herbert e Salatiel, geral aí pro ataque aí, e nota individual. Nós falamos muito do Herbert, né? O Herbert ele tem assim a mesma vantagem na minha avaliação do Robson, né? Que ele é jogador limitado tecnicamente, mas que deixa a última gota de suor em campo, ele corre muito, se esforça, né? Eu vou dar um 2 para ele, Certo. né? Dar um 2. E o Vai tirar Salatiel, a nota do Salatiel pela expulsão. pela expulsão, eu deixei ele com 1. Né? Ele foi irresponsável ali, Pensei que você ia né? tirar a nota dele. Ó. Não, deixei ele com 1 aí. Porque você já pensou se isso aí era um jogo mais decisivo, né? Entendeu? Sim, sim. Hoje foi um amistoso, né? Mas era um jogo decisivo. Você tem que servir de lição para ele. Ele já é um cara experiente, eu acho que 32 anos, né? Não É. pode cometer essa infantilidade, não. Besteira. Um lance no meio de campo, né, cara? Entendeu? Isso. Vamos lá para substituições. Entrou Henrique, Lucas Mendes, Tiaguinho, Marquinhos e Micael. As substituições, de modo geral, já faz avaliação também do Moacir.
Então vamos lá de forma geral, como você vê aí as alterações que o Moacir fez. Das 5 aí, Henrique entrou bem, vou dar um 2 para ele. O Lucas Mendes entrou bem. 2-1. 2 para o Lucas Mendes entrou bem também. Agora, o Thiaguinho 1. Thiaguinho é triste. Preguiça da porra. O Marquinhos é fraco demais. Rapaz, teve uma bola que ele chutou. Você quase a bandeirinha de escanteio. Jogador sem fundamento nenhum, cara. O Mikael, eu vou dar um crédito para ele, vou dar um 2 para ele não ficar no mesmo um rame-rame dos outros, mas ele entrou muito, foi pouco tempo, né? Então eu vou dar um 2 como crédito para ele. E pro Moacir eu vou dar um 2 com boa vontade, pelo que ele, o América hoje tem um padrão de jogo, embora eu discorde da escalação do América, mas o América a gente vê que o América tem um padrão de jogo, um padrão tático interessante, né? O que falta, na verdade, é a qualidade de alguns jogadores. Certo. Melhor em campo ou pior em campo? Quer começar por quem? Do América, né, claro. A gente nunca avalia o outro time, é só... Foi um jogo sem destaques individuais, né? Não teve destaques individuais nem positivo, negativo tivemos alguns. Eu vou ficar com Aruá como o melhor em campo. Aruá. Mas não foi grande, mas ele não foi uma distância muito grande para os outros, não. Mas eu vou ficar com Aruá. O pior em campo, cara, o pior em campo eu ficaria entre o Renan Siqueira e o Dudu. O Dudu pela preguiça, né? A gente vê que ele sabe jogar, mas pela preguiça. Mas pelo erro bizonho do gol, eu vou ficar com o Renan Siqueira. Renan Siqueira estava até errado aqui a escrita aqui. Tava faltando um N lá. Renan Siqueira, tá aí. Diminuir aqui para caber, pronto. Renan Siqueira. Melhor em campo Aruá, pior em campo Renan Siqueira, é claro, dadas as proporções, né? Dadas as proporções, que não teve ninguém brilhante no jogo de hoje, então a América teria ganhado. Se tivesse um brilhante hoje, a América teria, no mínimo, empatado, né? Não teve ninguém brilhante, mas é possível ter visto isso aqui. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários. DN Potiguar, realmente Herbert tem muita velocidade, mas os companheiros de campo não acompanham. Parece que estão